Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Por aqui, professor Daniel Barros. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Na continuação das nossas aulas, vamos seguir trabalhando aí com as propriedades da radiciação. Então, vou usar o livro A Conquista da Matemática, agora na página de número 41, né? Vamos ver o que o livro traz sobre simplificação de radicais. Para isso, então, eu vou abrir aqui o meu quadro, deixa eu abrir aqui o meu Open Board, tá? E trazer, então, aquelas explanações aqui para o Open Board. Observe as seguintes expressões. Então, acho que eu vou recortar essa expressão aqui e vou levar lá para o Open Board para poder falar com você certinho sobre essas questões. Bom, temos o seguinte, então, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. A primeira propriedade do radical diz o seguinte, vamos relembrar, a primeira propriedade do radical diz o seguinte, se eu tenho um radicando elevado ao expoente n e o índice elevado a n, quer dizer que eu posso retirar esse radicando de dentro da raiz. Então, notem o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação aqui dentro desse radical, certo? Posso reescrever esse radical assim. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7. Concorda comigo? Com isso, notem que esse 5 ao quadrado com o quadrado que não está aparecendo aqui, sai para fora da raiz. Posso ter, então, 5 que multiplica a raiz quadrada de 7. Tá? 5 que multiplica a raiz quadrada de 7. É o que o livro lá está nos mostrando. Né? Ó, transformando o radical em um produto de radicais. Tá lá. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Aplicando a propriedade radicando elevado a um índice n, radicando elevado ao expoente n com índice n, o radicando sai para fora da raiz. Com isso, eu fiquei com 5 vezes raiz quadrada de 7, ou 5 vezes 7. Segundo exemplo, vou pegar aqui, vou levar esse exemplo para lá. Esse exemplo aqui agora. Tá? Primeiro eu vou transformar em produtos de radicais. Ó. Então, tenho raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 3, 7 ao cubo. Aplicando a propriedade em cada um deles, tem o seguinte, tem como tirar esse 2 daqui? Não tem. Então, vai ficar raiz cúbica de 2. Aqui, esse expoente com índice, o 3, sai para fora da raiz. Esse expoente com esse índice, o 7, sai para fora da raiz. Agora eu tenho dois números inteiros e tenho um radicando aqui. Então, em ordem, primeiro eu boto os números inteiros. 3 vezes 7. 3 vezes 7 é 21. E aí, o que não consegui tirar para fora da raiz vem em seguida. Raiz cúbica de 2. Então, o resultado desse radical é 21 raiz cúbica de 2, né? Olha lá, 21 raiz cúbica de 2. Então, vamos ver o que o livro diz aqui, ó. Transformando o radical dado em produtos de radicais. Foi o que a gente fez. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aplicando as propriedades, ó. Tirei o 3, tirei o 7 para fora da raiz. Este e este. E aí, multipliquei 3 vezes 7, 21, raiz cúbica de 2, tá bom? Pessoal, conteúdo fácil, hein? Tem que ter atenção só e conhecer. Pessoal, diga, matemática é fácil. Tá? Só tem que conhecer as propriedades e aplicar e acabou. Correr pro abraço. Bom, assim. Então, se um ou mais fatores do radicando tem o expoente igual ao índice do radical, de acordo com a propriedade, radicando elevado ao expoente n e índice n, o radicando sai para fora da raiz. Esses fatores podem ser extraídos do radicando. Foi o que a gente fez. Beleza.
Em alguns casos, o expoente do radicando é maior que o índice do radical. Procura-se, então, fazer transformações convenientes do radicando, como você pode ver nas expressões a seguir. Vamos lá, vamos fazer as expressões a seguir. Dar uma nova janela aqui. Vou pegar uma por uma. Vou pegar aqui a primeira. Deixa eu ver se veio bem. Veio bem. Primeira, tá? O que acontece, ó? O índice, o expoente é maior que o índice. Qual é o índice aqui? O índice é 2. Então, só que tem uma propriedade da potenciação que diz bases iguais, ó, bases iguais, eu somo os índices. Conserva a base e soma os índices, não, somos expoentes, né? Somos expoentes. E a gente vai fazer o contrário. Então, vamos fazer aqui, ó. Quanto que é vamos escrever assim, raiz quadrada, tá? Vamos colocar. Eu tenho 3. Bom, o índice é 2. Então, o primeiro que eu vou escrever é 10 na 2. Vezes. Para chegar a um 3, quanto que falta aqui? Falta o 10 na 1. Olha só. Então, se eu somar 2 mais 1, dá o 3, né? Então, peguei esse expoente, essa potenciação e dividi assim. Com isso, eu posso reescrever assim, ó. Raiz quadrada, vamos separar agora. 10 ao quadrado vezes raiz quadrada de 10. E aí, eu consigo tirar esse 10 de dentro da raiz, ó. 10 raiz quadrada de 10. Tá? O primeiro exemplo está aqui. 10 raiz quadrada de 10. Confirmando lá, ó. Segundo exemplo. Vou pegar aqui para fazer passo a passo com vocês, tá? Passo a passo, pessoal. Bem na calma. Olha só. O índice agora é o cubo. E aqui eu tenho o 7 de expoente. Então eu vou escrever o cubo e vou ver como eu consigo decompor esse expoente aqui, ó. Então lá. 2 na terceira. 7 menos 3. 4, 5, 6, 7. Sobrou 4 ainda, né? Dá para botar de novo 2 na terceira. 3 mais 3, 6 e ainda sobra 1. Esta soma aqui desses expoentes tem que fechar o quê? Tem que fechar esse 7 aqui. Tá? Com isso, agora eu consigo escrever o quê, então? 3, 2 na terceira, vezes 3, raiz cúbica de 2 na terceira, ó. Coloquei esses dois aqui, né, separados. E ainda tem um raiz cúbica de 2. Agora esses dois saem para fora da raiz. Esse aqui fica 2, porque eu tiro aqui, né? Vezes, tiro aqui 2, vezes raiz cúbica de 2, que eu não consegui cortar. Os números inteiros eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Raiz cúbica de 2. Pronto, ó. Que beleza, hein? Que linda a matemática. Próxima. Este aqui. Composto. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, o que é? Separar. Vamos separar? Não é igual, né? Então vamos separar aqui. Vamos escrever assim. Raiz quadrada de 2 na terceira. Vezes raiz quadrada de 5 na quarta. Fazer separado agora, fazer até de vermelho aqui, separado. Ó. 2 na terceira, isso aqui dá o quê? Dá para escrever assim. 2 ao quadrado vezes 2, né? Porque aqui é um quadrado, ó. Então, ó, só fiz a subtração aqui. Vezes, vamos botar de azul. Aqui, também, raiz quadrada, 5 na quarta. Dá para escrever 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, essa soma dos expoentes tem que dar 4. Essa soma dos expoentes tem que dar 3. Com isso, o que aconteceu? Se 2, reescrevendo, podemos fazer passo a passo. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 vezes
raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Bom, sai para fora da raiz este 2, vezes raiz quadrada de 2, que não dá, que o índice aqui é 1, vezes 5, vezes 5. Porque eu tirei para fora da raiz esses dois aqui também. Sobrou o que então? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Raiz quadrada de 2. Então, multipliquei os números inteiros e sobrou 50 raiz quadrada de 2. Vamos confirmar lá? Perfeito. As situações, porém, vamos já dar uma nova janela aqui. Cadê meu Amplitude? Uma nova janela. As situações, porém, que temos também a necessidade de fazer uma fatoração do radicando antes de realizar as extrações dos fatores. Acompanhe algumas situações. Vamos lá. Vamos lá. Situação número 1. Simplifique a expressão. Vamos simplificar. Raiz quadrada de 75. Bom, primeira coisa a fazer, então, é fatorar o 75 sempre em decomposição de números primos. Sabemos que os números primos são aqueles números naturais que possuem um único divisor, que é ele mesmo. Então, o 2 é primo, só dá para dividir por 2. O 3 só dá para dividir por 3. O 4 é primo, Daniel? Não, o 4 não é primo. Por quê? Porque dá para dividir por 2, dá para dividir por 4. Então, tem dois divisores. O 5 é primo. O 6 é primo? Não, o 6 dá por 2. O 6 dá por 3, né? O 6 dá por ele mesmo. Depois, o 7 é primo. O 8 não. O 9 não. O 10 não. O 11 é primo, e assim vai. 75 é um número ímpar. Não dá para dividir por 2. Tá? Só dá para dividir por 2 um número par. Agora, 7 mais 5, 8, 9, 10, 11, 12. 2 mais 1 dá 3. Então, esse 75 já dá para dividir por 3. Vamos lá. Aqui, ó, cálculo para nos auxiliar. 7 por 3 é 2. 2 vezes 3 é 6, sobrou 1. Abaixando 5, 15 por 3 é 5. 5 vezes 3, 15. Então, deu aqui 25. 25. 5 mais 2 é 7. Não dá mais para dividir por 3. Como é que eu sei que dá para dividir por 3? Quando a soma dos algarismos der 3, 6 ou 9. Tá? Bom, 25 termina em 5, então dá por 5. 25 divididos por 5 na tabuada do 5, onde ele aparece? 5, 10, 15, 20, 25. Então, dá por 5. E dá 5 novamente, que dá 1. Posso agrupar já isso aqui assim, ó. O 3 apareceu uma vez. 3 elevado a uma potência vezes o 5 apareceu duas vezes. 5 elevado ao quadrado, ó. Tá? E aí vou reescrever aqui. Raiz quadrada, então, de 3. Precisa aparecer o expoente 1? Não. Vezes 5 elevado ao quadrado. Aplicando a propriedade aquela da separação de fatores de radicais. Então, tenho raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Aplicando a primeira propriedade, que o expoente e o índice iguais, o radicando sai para fora da raiz. Então, tenho raiz quadrada de 3 vezes 5. Para deixar sempre ordem, o número natural, o número inteiro na frente. Então, 5 raiz quadrada de 3. Pronto. Esta é a simplificação daquele radical. Vamos confirmar lá? Ah, tranquilo, ó. 5 raiz quadrada de 3. Fazer o número 2. Aqui. Opa. De novo. Copiar bonitinho aqui, né? Vamos lá. Aqui assim, tá bom. Número 2. Deixa eu botar uma nova página aqui. Vou pegar de novo ela lá. Para ficar tranquilo aqui. Número 2. Não esquece de comentar aí embaixo, né? Essa aula, o seu nome, a escola,
né? Estou avaliando isso também. Qual a forma mais simples possível da escrita raiz cúbica de 162? Então ele já está dizendo aqui, né? Fatorando o radical, encontramos tal coisa. Então vamos lá. Vamos fatorar. 162, fatorando. Né? Gostaria de achar o atalho aqui para escrever a linha reta. Quase. Né? Tá bom. Bom, o último número é par, ó. Notem aqui que o último número é par. Se o último número é par, dá por 2. Dá por 2. Dá para simplificar por 2. O que é a divisão por 2? Nada mais é que metade, né, pessoal? Nada mais é que uma metade. Qual é a metade de 16? É 8, ó. Posso botar aqui. 8. Qual é a metade de 2? É 1. Deu 81. 81 é um número par agora. É um número ímpar, desculpa. Termina em 1. Então não dá mais para dividir por 2. Será que dá para dividir por 9? Por 3? Como é que eu sei? Quando eu somo os algarismos, ó, 1 mais 8, e este resultado for 3, 6 ou 9, dá para dividir por 3. Então, 8 mais 1 é 9. Dá para dividir por 3. Se eu não tenho como encontrar, eu faço o cálculo, pessoal. Faço o cálculo. 81 divididos por 3. Pego o 8, que número que multiplicado por 3 chega perto do 8? Aquela tabuada tem que estar na cabeça. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Ó, 3 passou. Então tem que ser 3 vezes 2, 6. Coloco o resultado aqui e subtraio. 6 menos 8, 8 menos 6. 6, 7, 8. Eu uso completar. Levantei 2 dedos. Abaixo 1. Vamos lá. Que número que multiplicado por 3 dá 21? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Então é um 7 aqui, ó. 3 vezes 7, 21. Sobrou nada. Deu 27. 7 mais 2, 7. 8, 9. Se essa soma der 3, 6 ou 9, dá para dividir por 3. 27 por 3 é o 9. 9 vezes 3 é 27, que dá por 3. Dá 3, que dá por 3, dá 1. Vamos lá. Quantas vezes o 2 apareceu aqui? Uma vez. 2 elevado a 1. Vezes. Quantas vezes o 3 apareceu nessa fatoração? 1, 2, 3, 4. Então dá para escrever 3 elevado na quarta. E aí eu levo isso para dentro da raiz. Qual é a raiz? Raiz, atenção, ó, cúbica de 2 vezes 3 na quarta. Já dá para separar isso aqui, né? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 na quarta. Bom, quando esse aqui é maior que o índice, eu posso ainda decompor ele, digamos. Então tenho aqui, ó. Tem como tirar esse 2 da raiz? Não, não tem como cortar. Então aqui já é uma parte da resposta. Esse outro aqui, dá para reescrever assim, ó. 4 menos 3. Sobrou 1, né? Então dá para escrever 3 ao cubo vezes 3 na 1. Essa soma aqui desses expoentes, como eu falei, tem que dar esse valor. Tá? 3 mais 1, 4. Com isso dá para fazer o quê? 3 raiz quadrada de 2 vezes 3 raiz quadrada de 3 vezes o 3 que vai sair para fora da raiz. Aqui, como são iguais, eu vou juntar de novo. Ó. 3 raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 3 fora da raiz. Botando o número inteiro na frente. 3 raiz cúbica de 6. 2 vezes 3, 6. Pronto, ó. Aqui está toda a demonstração, pessoal. Passo a passo. Tá? Vamos conferir lá no livro. Tá aqui. 3 raiz quadrada de 6. Tá bom? Vou fazer mais uma. Vamos lá. Tem aqui uma nova janela. Fazer agora com expressões, né? O pessoal fica doido com isso. Aqui, pegar até aqui assim. Bom,
Sabendo que x e y são números reais positivos, simplifique a expressão 2 quintos raiz quadrada de 50x 3y. Beleza. Então, a primeira coisa a fazer é fatorar o nosso cinquentinho ali dentro, né? Fatorar esse aqui, ó. Fatorar o 50. Vamos lá. Fatorando 50 tem o seguinte. 50 é um número par. Então, dá para dividir por 2. Metade de 50 é 25. Já vi que 25 só dá por 5. Dá 5 e dá 1. Quantas vezes o 2 apareceu aqui? Uma vez. Quantas vezes o 5 apareceu? 2. Então, vamos reescrever a expressão. 2 quintos que multiplica raiz quadrada de 2 na 1 vezes 5 ao quadrado. Tá? x3y. Olha o x3y, né? Dá para escrever esse x também naquela forma. Ah, olha lá. x3y, dá para fazer assim, vezes x ao quadrado, vezes x e vezes ainda o y. É porque o livro está errado ali, né? Ele botou lá em cima, mas na verdade é aqui embaixo. Ó. O y é aqui embaixo. Ó. Esse livro aqui já está... Se você seguir o livro, ó, o y não faz parte do expoente. O y é aqui embaixo. Ó. Tá? O y é aqui embaixo. Olha lá. O y aqui embaixo. Então, é um y ao quadrado. Então, vezes ainda o y. Vamos lá. Tirando para fora do radical, tenho 2 quintos que multiplica. O que consigo tirar? Consigo tirar esse 5. Consigo tirar um x. Né? Fica dentro do radical quem? 2. Esse 2. Esse x e esse y. Multiplicação de fração é na linha. 2 vezes 5 é 10. 5 vezes 1 é 5. X, raiz quadrada de 2xy. O que dá para fazer aqui ainda? 10 dá para dividir por 5. Dá. 2x, raiz de 2xy. Pronto. Está aqui a simplificação dessa expressão. Tá? Dá uma olhadinha lá. 2x, raiz quadrada de 2xy. Bom, próxima. Mais um pouquinho com letras agora. Né? Com variáveis. Chama variáveis isso na matemática. Aqui. Copiar aqui. O resto eu trago para vocês de lá. Se L, a letra L, é a medida do lado de um quadrado, então você tem um quadrado. Aqui um quadrado, 3 por 3. L é a medida do lado de um quadrado. A sua área é dada por lado ao quadrado. Calcular a medida do L, então não sei qual é a medida do L, de um terreno quadrado que tem a área de 700 metros quadrados. Considerar a raiz de 7 um valor aproximado de 2,65. Bom, vamos lá. Eu tenho a área, né? A área é igual a lado ao quadrado. Beleza. A área é igual a lado ao quadrado. Então, olha o que o livro traz. Então, L é o número positivo elevado ao quadrado, que resulta no seguinte. Né? L ao quadrado. L, que é lado vezes lado, né? Então, aqui ele está fazendo uma transformação. Vou fazer essa transformação para vocês. Está dizendo que A é igual a L quadrado. Bom, para tirar esse quadrado daqui, eu passo para o outro lado em forma de raiz. Então, eu posso dizer que raiz de A, raiz quadrada de A, é igual a L. Tá? Raiz quadrada de A é igual a L. E eu tenho o A. Tenho. O A é
700. Então, raiz quadrada de 700 é igual a L. Vou fatorar o 700. Vou fatorar o 700. É um número par que dá por 2. Metade de 7 é 3 para cada lado e sobra 1. Concorda comigo? 3 mais 3, 6. Sobrou 1, botei ali. Metade de 10 é 5. E o zero está aqui, 350. É par, dá por 2. Metade de 3 é 1 para cada lado e sobra 1. Metade de 15 é 7 para cada lado, dá 14 e sobra 1. Metade de 10 é 5. Pronto, não dá mais por 2. Por 3, vamos ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não dá por 5, não dá por 3. Porque 3 mais 1 é 4. Vamos ver agora por 5, então. Se termina em 5, dá por 5. 175 por 5. Tá? 3 vezes 5 é 15. Sobrou 2. Abaixo 5. 25 por 5 é 5. Então aqui deu 35. 35 dá por 5, que dá 7. Que dá 7, sobra 1. O que eu escrevo aqui então? 2 ao quadrado, porque apareceu 2 vezes, vezes 5 ao quadrado, porque apareceu 2 vezes, vezes 7. Colocando isso na raiz aqui então. Vou ter raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Quem sai de dentro da raiz? Sai um 2, vezes, sai o 5, vezes a raiz quadrada de 7. 2 vezes 5 é 10, vezes a raiz quadrada de 7. Só que agora perceba, a raiz quadrada de 7 eu estou dando lá. É aproximada a quanto? 2,65. Juninho, atende aqui. Então, 10 vezes 2,65. Porque eu estou dando a raiz quadrada de 7. Agora, 2,65 vezes 10. Vou fazer aqui. Coloco o zero como resposta. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Né? Aí, vírgulas. Tem uma casa após a vírgula, 2 casas após a vírgula. Então, a vírgula vai parar aqui. Então, esse resultado é 26,5. Muito obrigada. Tá? Este é o valor do L. Obrigado. Este é o valor do L. Tá? 26,5, o quê? Metros, né? Metros. No formulário eu não vou pedir a letra, tá? Só vou pedir valores, pessoal. No formulário só vou pedir os valores. Tá? Com isso, então, pegar uma noção aí, né? E agora é praticar, pessoal. É praticar matemática aí, ver se entendeu, né? Tenho certeza aí, tenho muitos alunos que são muito inteligentes. Com certeza os alunos vão desenvolver super bem esta simplificação de radicais, tá? Então, vou largar um formulário lá para vocês treinarem essa simplificação. Espero que todos se saiam bem, né? Estou disponível também aqui para tirar as dúvidas nas redes sociais, né? Da melhor maneira possível. Tá bom? Pessoal, até a próxima aula aí. Tchau, tchau.